Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, temos um bate-papo falando de saúde bucal, tecnologia que está bombando nesse setor com o Dr. Matheus Toneto. Muita tecnologia e isso tem facilitado os tratamentos. Tudo mais rápido, tem sido mais rápido, mais seguro, Isso. mais previsível. Hoje você consegue ter uma ideia muito maior do que se tinha anteriormente. Antigamente não tinha como você ir a um tratamento já sabendo como que você vai ficar, quais são as possibilidades, né, os projetos que tem. E também conversamos com Carlos Campelo, que está todo início de semana, toda segunda-feira, acrescentando em nossa vida. E o nosso bate-papo de hoje é sobre influência, convencimento e persuasão. Eu preciso experienciar para saber o que acontece, porque aí eu vou poder falar com mais propriedade. Então, Isso é influenciar. Influenciar. Acaba influenciando pelo exemplo. Totalmente ligado ao exemplo. Totalmente ligado ao exemplo. E aí que surgiu os famosos influencers e influenciadores digitais. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Estamos iniciando mais uma semana e eu já gosto de iniciar assim falando de coisa boa e nada melhor que trazer esse quadro Viaje Bem, mostrando as belezas do nosso Mato Grosso. E vamos dar uma voltinha em Alta Floresta, localizada no extremo norte, no coração da Amazônia mato-grossense. O Cerrado e o Pantanal se misturam. Bromélias e orquídeas embelezam o visual, que inclui animais fascinantes. O nome, por si só, já explica. Banhada por rios e beleza exuberante de fauna e flora, Alta Floresta é o local certo para quem busca contato intenso com a natureza. A riqueza da avifauna, internacionalmente reconhecida, assim como de primatas e da flora amazônica, fazem da região um paraíso para os ecoturistas e pesquisadores. Das 1.600 espécies de aves brasileiras, cerca de 600 encontram-se no local. Devido ao grande potencial natural, o município vem se destacando pelo crescimento do turismo ecológico, inclusive com opções para quem busca a pesca esportiva. Para chegar ao local, por terra, saindo de Cuiabá, são 830 quilômetros até a cidade, e pelo ar tem voos diretos saindo do aeroporto Marechal Rondon, com duração em torno de 1h30. É um dos municípios que constitui o núcleo inicial de ecoturismo da Amazônia mato-grossense e um dos melhores lugares do país para a prática de pesca esportiva. Dentre os principais atrativos de Alta Floresta, vale destacar o Parque Estadual Cristalino, uma das áreas de maior importância para a conservação em toda a Amazônia, e o Recanto das Orquídeas Apolônia Grade, que encantam seus visitantes pela beleza natural. Outro ponto turístico é o Rio Azul, com grande importância ambiental, pois tem uma enorme variedade de animais aquáticos. É considerado um dos rios mais bem preservados do país e só é permitida a pesca esportiva. E o pesque e solte é uma lei na região. Pirararás, jaús, caxaras, matrinchãs, corvinas, pacus, piaus, piavuçus, trairões, piranhas e grandes tucunarés
são algumas das espécies encontradas. A rede hoteleira de Alta Floresta oferece infraestrutura especializada para atender os turistas que buscam o ecoturismo, a observação de aves e a pesca esportiva e também o turismo de aventura. São pousadas e hotéis instalados próximos à cidade, com acesso aos principais rios da região, como o Cristalino e o Telespires. O perfil dos turistas que mais procuram são europeus, americanos e canadenses, e ainda fotógrafos pesquisadores. Um atrativo do local são as 2 torres de observação, com 500 metros cada uma, posicionadas em diferentes pontos da reserva. As torres permitem observar todas as camadas da floresta, partindo do nível do solo até a parte superior da capa das árvores. O polo de turismo de Alta Floresta consolida-se como a mais importante região para a observação de aves do Brasil, oferecendo também experiências de turismo de natureza, incluindo trilhas, canoagens, observação de fauna e flora, além de um renomado destino de pesca esportiva, sendo uma opção incrível para os turistas nacionais e internacionais. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? O Mato Grosso é lindo demais, mas tem muito mais ainda para se mostrar, viu, minha gente? Então fiquem ligados nesse quadro que é sensacional, mas nós só estamos começando. O Elg Você hoje está bombando, está demais, então não saia daí que a gente já volta. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos continuar aquele bate-papo assim, gente, que eu tenho certeza que vocês amam, porque falar de saúde bucal é muito importante e muda a nossa vida. E para isso, estamos aqui nesse... É um projeto, né, doutor? Primeiro, obrigada, doutor Matheus Toneto, por estar aqui mais uma vez com a gente, nos ajudando, aliás, ajudando a todos. Sim, sim. Para mim é uma satisfação enorme. Como sempre, Elga, voltar ao seu programa, estar conversando com o seu público e estar conversando contigo é uma satisfação muito grande. E é um projeto, a ideia é fazer essa construção, mostrar para o público, desmistificar algumas coisas. Trazer informação. Trazer informação. Porque não só a questão, hoje em dia, às vezes, falar de saúde bucal, existe assim uma vasta infinidade de assuntos. Sim, sim. Porém, certas informações, as pessoas às vezes estão sofrendo com uma baixa autoestima, até uma questão física mesmo, por falta de informação, de saber que é fácil, não é caro, não é mais um bicho de 7 cabeças, que a tecnologia está bombando nesse segmento, né, doutor? Com certeza, muita tecnologia e isso tem facilitado os tratamentos. Tudo mais rápido, tem sido mais rápido, mais seguro. Mais previsível. Hoje você consegue ter uma ideia muito maior do que se tinha anteriormente. Antigamente não tinha como você ir a um tratamento já sabendo como que você vai ficar, quais são as possibilidades, né, os projetos que tem. Então a tecnologia nos ajudou bastante como profissional, mas ajudou com certeza mais ainda o nosso paciente, o nosso cliente. Com certeza. Então, tipo, até aquele medo de dentista que falavam, o procedimento é muito tempo você sentado ali naquela cadeira. As pessoas tinham até essa agonia. Era um empecilho para as pessoas irem até o dentista, né, doutor? Quanto tempo que ficava-se, às vezes, com um provisório, né? Coroas provisórias, e aí tem que trocar o provisório, volta ao dentista, não pode comer direito. Hoje tem possibilidades de fazer tratamentos tudo em um mesmo dia, às vezes de um dia para o outro, em uma mesma semana, quando envolve cirurgia, implante, tem muitas possibilidades que graças à tecnologia teve uma grande evolução nos tratamentos. E o céu é o limite, né, doutor? Não para. Não para, Elga, realmente não para. Assim, a cada ano
surgem novos equipamentos, surgem novos materiais e tudo com o mesmo objetivo, que é trazer uma segurança maior ainda para os tratamentos, Sim. trazer um benefício depois final para o paciente, que é um conforto maior, e essa questão da rapidez, da previsibilidade, é muito interessante. Procedimentos menos invasivos. Sim, menos invasivos. A gente Hoje os sempre tem que falar que as materiais... pessoas têm medo ainda. E é verdade, né? Nós até comentamos em um determinado momento, né, a respeito dos tratamentos no qual o desgaste do dente é mínimo, às vezes nenhum desgaste, quando tem, às vezes é um desgaste pequeno. E antigamente isso não era possível, o desgaste era tudo maior, qualquer cárie que se tinha, abria-se uma cavidade muito maior por conta do material. Olha só. Hoje é tudo mais conservador, então graças à evolução das técnicas junto com os materiais. Maravilhoso, doutor, porque às vezes as pessoas estão paradas no tempo. Isso. E não estão aí acompanhando essa evolução. Então, olha, está bem mais simples, o doutor Matheus Toneto está aqui com a gente direto, passando, transmitindo esse conhecimento para as pessoas. E hoje tem um tema, assim, que eu estava esperando, doutor. Já é a sua terceira vez, eu acho que Terceira, aqui isso mesmo. Maravilhoso, terceira vez. E acredito que desde o primeiro dia eu estou interessada nesse assunto, que é a reabilitação oral. Reabilitação oral, reabilitação bucal. Reabilitação oral, reabilitação bucal Reabilitação é a mesma oral é coisa. mais comum, é um termo mais comum. Tecnicamente, é um termo mais comum, é reabilitação oral. Reabilitação oral, Elga, nada mais é do que você devolver uma condição inicial, devolver aquela condição natural para o paciente. Sim. Então, um paciente que veio a alguma perda, essa perda pode ter sido por algum descuido, mas também pode ter sido uma perda acidental. Então, nós vamos procurar devolver ou restaurar aquela condição que se tinha anteriormente. Então, isso tem um envolvimento de função, um envolvimento de mastigação e um envolvimento também estético. Porque nem sempre aquela condição que era a condição natural ou inicial do paciente, esteticamente era agradável. Então, nós, quando vamos fazer uma alteração, que é a reabilitação, nós já vamos aliar com a estética e fazer algo no qual já fique agradável. Já fazer o procedimento inteiro. Entendi, doutor. Uma pessoa venha perder um dente, vários dentes, vamos ter que fazer. Então, já vamos fazer num formato, num tamanho que fique mais agradável para a pessoa. Fazendo um estudo já. Isso, exato. Faz um estudo para ver o que vai combinar, digamos assim, de maneira mais simples, o que vai combinar mais com esse paciente. Se são dentes, uma proporção melhor para a face, um formato tamanho, mais adequado para a face. Até cor? Cor é pessoal. Cor é pessoal. Cor Sim, é pessoal. sim. Mas então tem essas possibilidades. Mas essa previsão você já consegue ter antes. Sim, sim. Toda essa previsão nós conseguimos mostrar no computador. Isso nós, por meio da fotografia, de filmagem e também de escaneamentos, escaneamento tridimensionais, isso pode ser mostrado para o paciente e o paciente já vai opinar juntamente com a ideia do dentista, né, desse projeto, se aquilo é algo no qual você almejava, se vai atingir a sua expectativa, se é esse o caminho no qual nós devemos seguir. Então é muito mais tranquilo porque não tem tanta surpresa. Sim. Vai chegar no final do tratamento, você vai pensar assim, pô, realmente era isso que eu tinha pensado para mim. Era essa alteração que eu gostaria. Então, e então, está mexendo diretamente com algo que influencia muito no seu visual. Sim. Então, essa antecipação do resultado que você consegue já visualizar faz muita diferença. Sim, altera a face, né? Doutor, diz que o Brasil é o país dos desdentados, desdentados? Desdentados. É verdade? Tem melhorado muito, né, Elga? Melhorou? É verdade, melhorou muito. E o fato da implantodontia ter também ficado mais ao alcance de todos, isso tem facilitado também as reabilitações. Porque quando nós pensamos na reabilitação, pode ter um envolvimento também de outras áreas. Não significa que é algo só voltado à prótese, né, em si, mas pode ter uma relação também com o implante que foi realizado previamente para facilitar essa reabilitação. Enfim, hoje facilitou e está mais alcançável, digamos assim, para os diferentes públicos. Entendi. Então, os tratamentos têm sim reduzido valores, tem sido facilitado, então ajuda bastante, isso é ótimo, né? Sim, isso porque é um pouquinho tempo atrás, não tem tanto tempo assim. Realmente os procedimentos eram um valor considerável, então
levando em consideração que nem todo mundo, às vezes, tem esse patamar. Infelizmente, né? Gostaria muito que todo mundo tivesse condições financeiras porque isso é o básico, né, doutor? É verdade. Você conseguir fazer esses cuidados pessoais da sua saúde bucal é procedimento básico. Com certeza. E você vê que uma grande maioria de pessoas não tem essas condições. É verdade sim, Elga. E assim, o que tem ajudado? Essa questão dos valores, né, que tem reduzido e o número de opções. Então, e outra aumentando a coisa que eu opção não fica quero melhor. deixar de pontuar é que tratamento de qualidade. Exato. Porque existem profissionais e profissionais no mercado, em vários segmentos também. Mas, não que eu esteja, existe excelentes profissionais que atuam aí com clínica popular, com tudo. Sim. Mas eu vejo que não há tanta necessidade hoje. Que você vai procurar um profissional que não está, por exemplo, em uma clínica popular, você não tem um orçamento assim tão discrepante, sabe? Sim, concordo. De relação a valores. E você consegue ter uma qualidade, uma segurança naquele procedimento. Então é isso que as pessoas têm que abrir os olhos para isso. Para não cair naquela frase do barato sai caro, né? Aí, de repente, conseguiu economizar com o valor, mas pode ser que não seja algo duradouro, né? Não tenha uma longevidade do tratamento. Então, de nada adianta nós fazermos um tratamento maravilhoso se daqui a alguns meses esse tratamento cair por água abaixo, né? Eu perder tudo aquilo que eu investi, né? Doutor, no meu está sorriso. diretamente ligado em relação o senhor falou no barato sai caro. Sim. Em qualidade do procedimento, do tratamento em si, do que foi feito, né? Às vezes, para conseguir chegar em um valor, tipo assim, metade do preço, até menos muitas vezes, a qualidade não tem como ser a mesma. É difícil, porque existe terceirização, Elga. Muitas vezes os trabalhos que vão pensar em reabilitação oral, né? Sim. Que nós estamos pensando em tratamentos maiores. Vai envolver um laboratório, vai envolver um trabalho voltado a esse terceiro. E aí envolve o custo do terceiro. E para nós conseguirmos manter, de repente, esse padrão de qualidade melhor, o terceiro também vai ter um custo um pouco maior. E aí isso acaba tendo que ser repassado para o paciente. E na questão de segurança, higiene? De segurança em termos do paciente estar seguro em realizar um tratamento. Doutor, né, doutor? Não, vamos pensar assim, Elga. Realmente, acho que qualquer tratamento, o que mais nós procuramos fazer é transmitir a segurança para o nosso paciente. Sim. Porque o paciente vai passar muitas vezes por um tratamento que é grande, é um tratamento que envolve vários procedimentos. Então, o paciente ele tem que se sentir seguro na nossa cadeira. Com certeza. Né? Então, ele tem que estar seguro em estar realizando aquele tratamento, que é um tratamento grande. Agora, em termos do seguro em si, de ter uma garantia do meu trabalho, isso também é possível de passar para o nosso paciente. Olha, também, que para o legal. nosso cliente. Não era nem isso, mas já que estende, é melhor ainda. Vamos pensar assim, você vai fazer um tratamento, você está investindo, você está gastando um valor considerável para realizar essa reabilitação. Mas será que eu vou ter uma garantia? Eu estou seguro de estar realizando esse tratamento, mas eu tenho uma garantia em relação a isso? Então, essa garantia também pode existir. Tá? Dependendo do tipo de contrato, tipo de tratamento, nós conseguimos fazer, sim, essa garantia, desde que o paciente também realize as manutenções periódicas, né? Que é a visita periódica. Lógico, é o contrato, ao dentista. Né? É igual um carro. Com certeza. Né? Um carro tem garantia? Se fizer as manutenções em dia dentro da concessionária, fazer as revisões, tem uma obrigação. Sim, aí vai ter. Porque as pessoas têm dois lados sempre. Doutor, não querendo fugir do assunto, aliás, entrando mesmo no assunto em relação à reabilitação oral, eu tenho um pouco de dúvida no que é. Sim. Eu estou te devendo uma visita também, lá na Clínica Faciale, né? Isso mesmo. Estamos aí amadurecendo e combinando essa visita. E tem como o senhor mostrar mais em relação a essa reabilitação lá na clínica do senhor? Claro. Dá para mostrar, inclusive, o funcionamento do como que pode acontecer uma reabilitação dentro da tecnologia 3D. Olha, então, que legal. como nós lá na clínica, lá na odontologia facial, nós temos esses equipamentos, nós temos toda essa tecnologia para a realização do digital, do tratamento voltado à odontologia digital. Podemos mostrar um scanner 3D, uma impressora 3D, como que faz um dente, uma coroa, uma porcelana na hora, em mais ou menos
20 minutos, que são Olha possibilidades só. interessantes de estar acompanhando. Que legal. E a melhor forma é assim, no local, viu, Elga? Sim, porque falando é uma coisa, tem que imaginar, vendo ali, né? Tem que ficar e eu acho imaginando. que eu sempre penso no meu telespectador, eu vejo a dificuldade que eu tenho é a mesma Sim, que eles sim. estão tendo de visualizar. Então já vamos marcar, Vamos, doutor? vamos marcar. Então vamos deixar todo mundo curioso já. Vamos eu já marcar. quero marcar essa visita Isso. lá na odontologia facial, Isso né? mesmo, Ali no Jardim odontologia Cuiabá. facial lá no Jardim Cuiabá, na Avenida das Flores. Então, tá bom. Então, está marcado. Eu vou visitar o senhor e vamos aí trazer essa informação de forma, assim, que as pessoas vão visualizar e entender o que é uma reabilitação Com oral, certeza. reabilitação bucal. Vamos sim. Tá combinado, tá marcado. Então, fechado, então, doutor. Fechado. Doutor, olha, muito obrigada por esse bate-papo. Vamos na próxima lá na clínica. Fechou. Combinado, Elga. Sempre uma satisfação, um prazer enorme estar aqui no seu programa novamente e conversando também com o seu público. E com certeza estaremos de volta. Tá marcado, Tá? então. Até a próxima, doutor. Até a próxima. E o Elga e Você de hoje continua, hein? A gente já volta com mais uma entrevista sensacional. Fique aí. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos receber ele novamente, que adoramos iniciar aí essa semana, todas as semanas, com essa energia. Olá, Carlos Campelo. Olha, sempre é uma expectativa para mim iniciar a semana com você e saber qual é o tema que nós vamos abordar. Elga, vou falar sério, é sempre muito bom essa troca de energia com ela. Gente, vocês não têm noção aqui como que inspiram a gente isso, verdade. né? Foi algo que foi acontecendo, né? Eu acho que a troca foi tão boa, a gente foi construindo, né, pode-se dizer, e cada vez fica melhor, cada vez eu acredito que a intimidade que a gente consegue estabelecer em cena traz mais verdade, mais simplicidade na forma de falar e aí consegue a conexão com os nossos telespectadores. Eu estou muito feliz com a nossa parceria de verdade. Eu também, Elga, assim, e você sabe mais do que nunca porque você me ajuda a eu realizar aquilo que eu tenho na minha vida, né? Eu nunca canso de falar, né? Segue firme, né, Campelo? Ele propósito. fala, olha, toda semana você fala do seu propósito aqui. Toda semana é reforçar, e é hábito, né? Então a gente tem hábitos que a gente pode, ter hábitos que a gente pode cultivar para o bem, da mesma forma que tem hábitos que a gente cultiva para aquilo que não nos faz bem. Então não tem que pegar os hábitos que nos fazem bem e acabar cultivando. Isso tudo na vida é assim. Tudo nós nos alimentamos do que seja até na questão de dormir, por exemplo. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir, sabe? Você gruda na cama, né, Campeiro? Verdade. Se você começa a ter uma rotina mais ativa, é o que eu falo para as pessoas, principalmente no meu Instagram, é que tudo você que coordena na sua vida, até a questão da sua na questão física mesmo, vamos dizer assim. Da tua disposição. Disposição, era essa palavra. Se você começa a estimular, a ter essa energia para você estar em atividade, não ficar na preguiça, sua vida muda também. Você fica... Lógico que eu tomo uns 3 guaranazinhos ralados por dia. Tem que ter um incentivo, Tem que né? ter um incentivo. Mas é interessante como que a gente consegue construir também a motivação diária na nossa vida. Você falar de Guaraná me trouxe até uma lembrança, uma lembrança saudosista, emotiva, né? Sério? Minha irmã tomava Guaraná, mas só que era Guaraná de bastão. Meu pai ralava. Meu pai ralava. Eu que ralava pra minha irmã, você né? ralava. Diga de passagem, tá, mano? Eu lembro, eu que ficava lá ralando. Eu, como no meu tempo administrado, eu já compro aquele ralado, sabe? Hoje em 3 por dia e ó. Hoje em dia é tudo mais fácil, mas antigamente não era assim, Eu não. tenho até o copinho e a medida certa. A colherzinha, Tudo o copinho certinho. tem um lugar estratégico. Acordei é um, a hora do almoço é outro. E à noite outro também, você acredita? toma à noite? Tomo sim, pra ir pra bike.
bike. Ah, muito bem. Aí você gasta energia lá Eu e você gasto consegue energia. dormir bem Volto depois. lá. Ah, isso é ótimo. E aí, Campelo, olha, como é que estamos aí para esse início de semana? Na semana passada, tivemos um bate-papo alto nível também, adorei. E você fez uma introdução, eu não lembro, mas você fez uma introdução sobre o assunto. A gente falou do quociente da positividade e os Sim. sabotadores, e que nessa semana a gente ia fazer um nivelamento base do que está acontecendo na vida da gente para a gente começar a dar um pontapé inicial e começar a falar mais sobre esse assunto dos pensamentos positivos nos próximos programas. Sim. Né? E dicas de passagem, hoje é o último dia do mês e é um dia, para mim é especial. Né? Sério? Sim, Elga, porque é especial na minha vida da seguinte forma. Eu, quando criança, eu roubei um cigarro. Eu não tinha 10 anos de idade, eu roubei um cigarro e levei para a escola para fumar. Olha, sabe, essas histórias se repetem na vida. Exato. Porque na escola a gente aprende muita coisa, né? Pois e aí, é. na realidade, a criança, o adolescente, é muito curioso e é muito influenciável também. Você vê um amiguinho fazer, você quer fazer também. Olha, Elga, a palavra que você usou, influenciável, que é um dos temas que a gente vai falar hoje, né? De influenciar, convencer e persuadir, é o que a gente vai falar. Influenciar, convencer e persuadir. Esse do influenciar que você falou criança, muitas vezes não é criança não, muitas vezes são os próprios pais, os irmãos mais velhos ou coisa parecida. No meu caso, na época era bolicho que a gente chamava, o dono me vendeu, mas foi lá e falou pro meu pai. Ele te vendeu e te entregou. Me entregou. Olha só. Me entregou. Minha irmã foi lá na escola e pediu para eu entregar o que eu estava escondendo. Aí eu falei, o que eu estou escondendo? Mentindo, né? Óbvio, né? Aí ela olha, foi... você estava com a prova do crime Tava. ainda, já tinha que ter passado para frente. Não tinha nada, nem Passa para amiguinho. não tinha nem 10 anos, tá? Olha Era lá no só, sul. Campelo. Aí eu devolvi o cigarro para ela. Nem chegou a fumar, então? Não cheguei. Elga, assim, eu tive uma lição do meu irmão, né? Uma lição bem forte do porquê não fumar na época. E a diferença para mim dos meus irmãos era nessa faixa de 11, 13 anos, mais ou menos. Então Tinha uma distância muito grande. Eles te criaram. Praticamente. Sim. Né? E aí eu tive uma lição muito forte do meu irmão, do porquê não fumar. E hoje é o dia que combate ao fumo, né? Olha, que legal! É. Eu não sabia. É uma coisa Hoje é o dia do combate ao fumo? É o fumo. E meu irmão veio a falecer por conta do cigarro, Elga. Nossa. Então é aquele negócio, vou falar do exemplo, né? Verdade. Que a gente falou, da influência. Né? Ele carregava aquela responsabilidade, achando que estava te influenciando. No caso, ele me influenciou pro lado bom, mas não serviu para ele mesmo. Depois disso, nunca... Faço o que eu faço. Faço o que eu falo. Mas não faço o que eu faço, Elga. Lembra? Eu lembro. Um Eu dos nossos nunca assuntos. fumei depois disso. Eu nunca, nem de brincadeira, colocar Mas foi pela conversa com ele? pela situação. Pela situação em geral. que aconteceu, exato. Do ensinamento que ele me deu ali. Nunca mais eu coloquei o que cigarro ele falou, na boca. Campelo? A gente tem que falar, não é? Né? Muitas pessoas aí com esse problema sendo controlado por esse vício. Ele mostrou para mim, Elga, os prós e os contras do que poderia acontecer, mas de uma forma... Sabe que hoje, quando a gente pega uma carteira de cigarro, eu vejo, assim, algumas pessoas têm lá uma doença... Está lá, coisa. Só que ficou tanta males. futilidade, ficou tão banalizado aquilo, que nem pedir desculpa para as pessoas, ficou tão banalizado que as pessoas nem mais olham para aquilo, né? Não quero olhar, vira. Exato. Mas eu, criança do interior do Rio Grande do Sul, tudo mais, me deparando com aquilo ali, para mim foi muito forte, foi impactante. Sim. Foi impactante aquilo para mim. Que bom que você levou a sério. Exato, eu nunca mais fumei. E mais um detalhe, nunca mais fumei. Eu nunca acabei fumando, Engraçado, né? Campelo, você falando isso, e com todas esses alertas, essas campanhas contra o fumo e o cigarro, só cresce a indústria do cigarro. E não para, O faturamento, puxa os faturamentos, quem tem curiosidade, pode puxar aí os aumentaram dados. o preço do faturamento. cigarro, aumentaram o preço O dos impostos, faturamento né? disparado. Então, eu tive... sabe? São coisas, circunstâncias da vida. complicado. Eu tive uma mestre também, ela fumava bastante.
Ela fumava muito. E ela fala assim, eu fumo meu cigarro, eu não tenho problema no pulmão, isso e aquilo. Diga de passagem, meu irmão não tinha problema no pulmão. Ele o que afetou foi o pâncreas. Olha só. Nicotina no pâncreas. Então, e essa professora também fumava, até ela ter um câncer. Quando ela teve um câncer, ela parou de fumar. Então, assim, a pessoa precisa passar por uma situação de perigo, de risco para tomar algumas atitudes, né? Então, é o que acontece na vida. E esse tipo de coisa, então a gente aqui não está fazendo apologia a nada, nem a ninguém, claro, a não ser a vida e a saúde, né? Que cada um sabe da sua responsabilidade e que leve isso a sério, se não para você, né? Para as pessoas que te rodeiam. No caso, o meu irmão foi esse exemplo para mim, na forma não do que ele fazia, mas do que ele mostrou para mim do que poderia acontecer comigo. Maravilha. E olha, já iniciamos a conversa maravilhosamente bem, fazendo aí um alerta sobre os males do fumo. Isso. Né? Os males do ato de fumar. Então, quem tem essa disposição, né? Porque é uma questão de querer também, de você chegar naquele momento e falar, não quero mais. Tem muita gente que realmente faz isso, eu fiquei impressionada, sabe? De fumar um atrás do outro, e aí depois fala, não quero mais, e para. Eu falo, olha, que coisa interessante. Eu vou te dar mais um exemplo de uma pessoa, inclusive uma pessoa que você conhece, extremamente, assim, orgulhosa, assim, mas no sentido assim, não, ninguém vai mandar em mim ou coisa parecida. Eu faço o que eu quero. Fumava, acendia um cigarro com a bituca do outro. Do outro, né? Um belo dia, estava lá sentado num determinado local e com a carteira de cigarro em cima, melhor dizendo, tinha acabado o cigarro e a conversa estava boa, mas ele estava esperando a conversa para ir comprar outra carteira de cigarro. Nesse ínterim dessa conversa boa, alguém reparou que ele não estava fumando. Aí fez uma brincadeira com ele. Você parou de fumar? E ele brincando respondeu, parei. Aí a pessoa falou, nossa, eu jamais imaginava que você teria essa capacidade de parar de fumar. Mexeu no brilho dele. Olha só. O que aconteceu? Não fumou. Nunca mais fumou. Não duvide de mim. Exatamente. Não duvide de mim. E ela pensou assim, ela está duvidando que eu não sou capaz de parar de fumar? Nunca mais fumou. Olha que maravilha. Você vê, né? E que seja aí história de muitos, espero. Exato, né? Ótimo, Campelo, adorei fazermos esse alerta e sempre é importante, né? Buscarmos a saúde, a gente fala tanto de saúde mental, que é um sistema e está tudo interligado, então precisamos também evitar esses males que são desnecessários. Mas vamos lá, entrar no nosso tema. Eu tô assim, ó, super empolgada, porque influenciar, convencer e persuadir. Adorei. Olha, exato. E de certa forma pode até interligado com a questão da pessoa fumar ou não fumar. Sim. Por exemplo, o meu irmão, ele me influenciou, me convenceu ou me persuadiu a eu não fumar? Parece similar, né? Parece similar, não, eu tô louca, né? Para saber aonde está a diferença. Onde que está a diferença disso? Vamos daí, conceituar, né? Isso aí. É. Mas assim, convenceu? E para mim sim, nesse né? Caso, porque no caso eu nunca fumei. Mais. Ele te convenceu. Exatamente, não fumei mais. Mas assim, mas eu tô explicação, chutando, né? viu? Mas ainda tô na confusão ali. Eu achei, era um achômetro. Mas então, ele me convenceu. Ele me convenceu. Com um pouquinho de persuasão, mas eu vou explicar aqui o que é a diferença. E é interessante esse tema nos dias atuais, porque eu estou vendo aqui acontecerem muitas brigas em redes sociais, na televisão, exatamente porque um está querendo convencer o outro e o outro está querendo persuadir o um. E muitas vezes estão falando a mesma coisa com palavras diferentes, Sim. com recursos diferentes, e aí acontecem ruídos na comunicação, acabam fazendo o quê? Brigando, separando, criando rixa e tudo mais. Ótimo, maravilha. E aí a gente começa assim, do influenciar, porque a gente já falou 2 programas atrás, que nós falamos sobre exemplo, de ser o exemplo. Vamos iniciar já? Vamos iniciar já o influenciar. Então, peraí, que eu vou deixar todo mundo curioso. Eu estou muito curiosa por esse bate-papo, mas é depois do intervalo. Não saia daí que a gente já volta.
Estamos de volta aqui neste bate-papo interessante, cheio de informação, que eu estou assim muito curiosa e eu tenho certeza que todos os telespectadores também. Vamos aí conceituar, né, influenciar, convencer e persuadir. Exato, Elgue. Aqui a gente estava falando que a gente ia falar do influenciar. Há 2 programas atrás nós falamos de ser o exemplo. Sim. O ato de eu ser o exemplo do que eu faço, do que eu falo, do que eu penso, eu vou passar propriedade em cima disso. Se, por exemplo, se eu penso uma coisa e falo outra, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão perceber. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu já não passo credibilidade. Sim. Né? Então, no sistema de eu falar o que eu penso e fazer o que eu falo, eu passo credibilidade, eu passo respeito, as pessoas começam a me escutar, a me perceber. E por eu ser assim, eu posso começar a influenciar outras pessoas. Entendo. Pela minha atitude, pela minha forma de ser. Foi o que eu te falei do Exato. momento atual, influenciando pessoas através dos seus veículos de comunicação, que no caso você com as suas experiências, lembra? Você fala que eu sempre experienciei que fala? Isso, exato. Aquilo para eu poder falar. É. Então você passa a verdade naquilo, realmente. E então suas atitudes, seus exemplos puxam a maioria das pessoas passam. Exato, e é assim que eu faço para eu não perder a lógica e nem a propriedade sobre o assunto. Eu preciso experienciar para saber o que acontece, porque aí eu vou poder falar com mais propriedade. Então, isso é influenciar. Influenciar. Acaba influenciando pelo exemplo. É? Totalmente ligado ao exemplo. Totalmente ligado ao exemplo. E é aí que surgiu os famosos influencers e influenciadores digitais. Né? Que a pessoa, através da rede social, ela quer influenciar a outra pessoa a fazer alguma coisa através dela, do exemplo dela. Você pode ver que não tem uma interação, não tem assim... hoje tem as lives e tudo mais, mas a grande maioria das vezes é a pessoa sozinha falando com uma câmera para uma multidão. Eu gosto disso, né? Eu acho legal. Eu também gosto disso, faço isso e... Não, eu estou dizendo a pessoa, ela sim. influencia dessa forma, ela dá a opinião dela. Não, a opinião dela, siga quem quer. E se ela gosta, e se ela usa pelo fato das pessoas gostarem dela, de quem ela é e do exemplo que ela dá, eles usam também. Exatamente. É isso. Exatamente. E fazem também, talvez. Fazem também, repetem copiam um comportamento. Também. Nós temos aí o evento do BBB, a Juliette, né? Famosa Juliette. Ela usou no BBB uma determinada maquiagem da Avon que no dia seguinte esgotou essa maquiagem de no brincadeira. Brasil inteiro. Olha né? só. Pensa-se numa pessoa que influencia multidões, que carrega multidões. Né? Que interessante. É interessante. E agora, como explicar esse fenômeno que foi colocado essa palavra, Juliette? É que nós estamos carentes de verdade, de amor, né? Sim. Nós somos carentes. E as pessoas viram isso nela. Viram isso, sentiram isso nela. Sentiram isso nela. Né? E enquanto os Gil sentiram aquela alegria, o famoso que ele fala, cachorrada, né? De levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, com menos cobranças. Né? Então, foi uma dupla que eu acho que movimentou bem sentimentos, emoções, inclusive torcidas. Né? Foi um sucesso. Eles influenciaram pessoas. Influenciaram. Eles influenciaram. Exato. Então, está bem definido o conceito de influenciar. Isso. E convencer. Convencer e persuadir. Muito similar. A questão do convencer, ela passa pelo campo racional, com fatos e dados. Eu vou mostrar por A mais B para você qual que é o caminho mais correto, ou qual que é a atitude mais correta que você tem que tomar. Vamos dizer o seguinte, olha, a inflação do Brasil está com tantos por cento porque aumentou X% de combustível, de aluguel, ou da cesta básica. A pessoa vai dando fatos e dados, ela vai dando argumentos para te mostrar o que é melhor você fazer ou não. Olha, se você tomar essa atitude, vai te acontecer isso, porque já aconteceu isso com você mesmo, com tal pessoa, tal dia, fazendo aquela situação, contando o fato. Vai existir um fato, vai existir um número, vai existir alguma coisa no campo racional que vai explicar para a pessoa. E a pessoa vai falar, realmente.
Verdade. Realmente, é verdade. Estou convencido. Exato, a pessoa se convence, exato, por questões de fatos e dados. Já a persuasão, ela está vinculada no campo emocional. A persuasão eu não consigo, assim, sabe, definir antes de você explicar, lógico. Diante dos dois, do convencer e do influenciar. Isso, e aí a persuasão, eu vou mostrar para você o quanto que isso pode ser bom para a tua aparência, porque as pessoas vão achar de você, porque as pessoas vão falar de você, como que as pessoas vão olhar para você, vão perceber que, olha, você usando... Eu confundia com a influência, sabe? O persuasão e a influência. Eu tinha uma leve confusão. A influência é minha atitude. Sim. Meu exemplo. Exemplo. A persuasão, eu vou levar para você questões emocionais, questões que vão ao encontro de teus valores, de tuas crenças. Aí daqui a pouco eu vou começar a fazer um discurso sobre... E você também tem que conhecer um pouco a pessoa, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Eu posso conhecer o tipo, costume da pessoa. Se eu sei que você tem, por exemplo, é vaidoso. O Campelo é vaidoso. Ele gosta de se cuidar, então vou mexer, vou persuadir ele. Em cima da vaidade. Em cima da vaidade. Com certeza. Mas não necessariamente eu preciso conhecer a pessoa, tá? Conhecendo a pessoa, torna-se a persuasão... Mais fácil. Mais fácil, Helga. Exato. Entendi. Exato. Mas a gente vai, por exemplo, numa cultura. Vamos dizer que aqui no Brasil a gente começa a falar sobre família e bons costumes. Isso está arraigado na nossa cultura. Qualquer pessoa que vier com esse discurso de família e bons costumes vai persuadir multidões. Não necessariamente convencer. Não vai mostrar fatos e dados. Vai persuadir multidões e vai carregar as pessoas a seguirem aquilo ali sem nem elas perceberem. Sem nem elas terem argumento, falar assim, por que eu estou fazendo isso? Será que essa pessoa tem propriedade nisso que está falando? Não questiona? Não questiona. Não questiona. Não questiona porque está arraigado em valores e costumes. Que já está no campo emocional, está na pessoa. Entendi. Então eu uso disso. As pessoas usam muito isso, então. Esse efeito manada é aí. Exato. E não é, e é no campo social, é no campo econômico, é no campo político. Uma dúvida não, uma curiosidade. Você desenvolve a capacidade de persuadir? Desenvolve, Helga. Desenvolve. Olha, eu acredito. Helga, a gente até ensina a pessoa. Vou dar uma técnica do que a gente ensina. Porque assim, a gente trabalha com o mercado de vendas e algumas vezes a gente ensina a pessoa a vender. Né? A vender não só um produto, a vender uma imagem. Quer ver um exemplo? A pessoa está de camisa de manga comprida, ela dobra a manga comprida num certo patamar, sem mostrar o cotovelo até aqui, ela passa um ar de trabalhador. E as pessoas se aproximam dela pelo ar de trabalhador. E daqui a pouco estão fazendo o que ela está falando por conta dessa aproximação. Entendi, essa conexão que ela tem. Não é nem o que ela está falando. Também... Não importa se o que ela está falando tem fundamento ou não tem fundamento. Mas o que ela falou eu acredito e eu faço. Você vê, realmente tudo é emocional. Exato. Aí é o que acontece que eu vejo nas redes sociais e muitas vezes paro para pensar, olhar, não falo nada, né? Quando não sou chamado. Eu adorei. Né? Não falo nada. Quando não sou chamado. Aí tem uma pessoa falando do assunto com grau de congruência, com fatos e dados, e aí tem outro falando com grau de emoções, sentimentos. Aí um defende A, outro defende B. E aí um quer convencer ou persuadir o outro com o seu discurso. Sim. Se o meu discurso é de convencer com fatos e dados, e o discurso do outro é de persuadir através da emoção, de valores e crenças, o que vai acontecer nessa comunicação? Ruídos. Não tem como. Não vai ter. Né? Não vai fluir ali. Não vai terminar bem. Com toda certeza. Não vai terminar. Vai terminar com brigas, vai terminar com xingamentos. Apelo perdeu, né? Eu acho assim, as pessoas que não têm poder de convencimento, é a simples questão de quando você não tem argumento, parte para a ignorância.
Exato. Então, e nessa situação, nenhum argumento vai... Não vai, Elga. Vai fluir não ali vai. de um para outro, vai servir, porque eu acredito vai. até que o objetivo ali é totalmente diferente. Exato. E aí, como eu muitas vezes eu me calo, algumas vezes o silêncio é importante para fazer a pessoa, ela mesma, se enxergar o que ela está falando. Mas se ela acredita tanto naquilo, e o outro acredita tanto naquilo outro, então a gente tem que mudar o patamar, a gente tem que mudar o nível de conversa de um e de outro para que o diálogo se restaure. Sim. Porque senão fica um lá influenciado por uma decisão e o outro convencido por outra decisão, se a pessoa, um dos dois, não atinar para isso e perceber que está falando no canal errado com a outra pessoa, que está falando no meu canal errado. E não no canal da outra pessoa, não vai restaurar o diálogo. E não restaurando o diálogo, vai incorrer numa comunicação, e numa comunicação com ruídos, e comunicação que vai gerar brigas, desafetos e tudo mais, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Isso mesmo. Então, para a gente fechar esse assunto, hoje, na nossa sociedade, no nosso país, o que está acontecendo, o que as pessoas estão usando mais? Persuasão. 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 Eu Mais imaginei. no emocional. Vão mais na nossa capacidade emocional e aí pega todos nós. E aí leva todo mundo junto. Todo mundo junto. Atenção, gente, vamos questionar, então, refletir vamos mais. questionar, Vamos questionar. Vamos perguntar, mas não deixa as pessoas... Por qual motivo isso? O que está acontecendo? Qual que é o fato? Qual que é o número? O que é verdade? O que é verdade para você? O que é verdade para mim? Deixa eu checar isso. Exato. Tem a curiosidade. Aí, bom você fala, deixa eu checar isso. Vamos O que a checar. pessoa está espalhando de fake news. Sim. Né? À vontade. Assim, até desculpa falar, mas muitas vezes a gente vê no noticiário um político xingando o outro político com palavras isso, né? Péssimos Até mesmo exemplos. porque você vê, são pessoas que estão lá nos guiando. Mas aí, mas aí quer pegar, sabe o que? A pessoa pela emoção. Sim. E aí a pessoa cai. É que as pessoas, a grande maioria, compra esse tipo de atitude, sabe? Exato. É porque algumas vezes assim... A pessoa vai lá até a pessoa quer fazer ou quer falar e não consegue, aí pega alguém que faz e fala, aí pronto. É complicado. É complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado e saber o seguinte. No nosso cérebro, a gente tem muitas questões que ele está voltado para explicações, que é o porquê. Que ele está vinculado ao nosso propósito. Então, consciente ou inconscientemente, a gente vai ser levado, a gente vai ser convencido, a gente vai ser influenciado, a gente vai ser persuadido. Se for consciente, eu tenho condição de me questionar. Se for inconsciente, eu não tenho questão de me questionar. Até então, a partir de agora, começa assim, por que eu tenho esse pensamento? Sim. Por qual motivo que eu penso isso? Por que me leva a falar aquilo? O que isso está trazendo de bom para mim e para o outro? E lembrando, Elga, que tudo que eu decido para mim que não prejudique o outro, está bom. Mas se eu decidir alguma coisa que seja bom para mim, mas que esteja prejudicando o outro, no final, todo mundo perde. Está aí, olha, adorei. Adorei, realmente. É muito interessante e muito válido essa reflexão em relação a isso. Eu acho que muda a vida de muita gente e não só da pessoa em si, mas de uma sociedade como um todo. São essa responsabilidade que a gente tem que ter. Exato, né, a Campelo? responsabilidade que eu tenho que ter, você, o telespectador, cada um tem que ter perante a vida. E entender que isso, nesse momento, nesse boom digital e nesse momento que as pessoas estão vivendo tanto no digital, é muito importante você ter isso muito ressaltado. Tipo, eu realmente tenho que ter a responsabilidade do que eu estou repassando, do que eu estou apoiando. Né? Isso é muito importante. O que eu estou influenciando o outro, né? O que no fundo eu quero, né? Eu quero persuadir ou eu quero convencer o outro? Isso são coisas, né? Às vezes a gente vê, assiste notícias e você fala, nossa, eu já falei, não vou nem assistir porque isso aí não reflete no meu dia a dia. Não vai lá pagar minha conta, você entende? Então eu não vou perder meu tempo, vou fazer algo mais produtivo. Só que nessa questão não, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Você me entendeu? Entendi perfeitamente. Então eu espero que todo mundo assuma essa sua parcela, né, de responsabilidade
com a humanidade, eu acho, porque esse problema já é mundial. Exato. E com a humanidade, com a sociedade e com a própria pessoa. Sim. Né? Porque isso tem um custo. Com certeza. E a vida cobra, tá? Aí pronto, fechou. Cobra mesmo. Campelo, muito obrigada mais uma vez. Estou ansiosa para mais um dia dessas reflexões que me ajudam muito e eu tenho certeza que a todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço e desejo aí agora um mês de junho, Estamos se começando. Deus quiser, com muito amor e com vacina, tá? Eu sou a favor da vacina. Eu sou também a favor da vacina. sou, tem que vacinar. Campelo, obrigada mais uma vez. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Pegue o seu celular agora, aponte a câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.